Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. E a leitura da palavra hoje está em 1 Pedro, no capítulo 1 também, verso 10 ao verso 12. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 a 12. E nos diz assim o Senhor: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, ele ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejaram bem a atentar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Senhor, por esta hora maravilhosa, momento este, Senhor, que o Senhor nos fortalece com a Tua palavra tão maravilhosa e necessária para a ocasião. Palavra do Senhor que nós realmente necessitamos ouvi-la. Nós realmente precisamos ouvir esta palavra para encher a nossa alma de paz, de alegria do Teu Santo Espírito. Senhor, ajuda-nos a compreendê-la e escreve em nosso coração para que fique guardada, para que venha surtindo um efeito tal para todas as nossas atitudes. Nós queremos, Senhor, queremos agir, queremos andar em conformidade com a Tua palavra, andar em conformidade, meu Deus, com o Teu querer. Portanto, habita nos Teus servos, Senhor, habita em todos nós, Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que o Senhor nos proteja, nos dê o que nós realmente precisamos. Pois o que realmente nós precisamos é a Sua palavra. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a missão de anunciar a segunda vinda de Cristo Jesus. A missão que a igreja tem de anunciar a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda do Senhor é algo inquestionável. A Bíblia nos fala e a história secular também nos fala disso. O povo de Israel testificam da existência de Jesus, embora muitos deles hoje não acreditem que ele era o Messias esperado, mas eles testificam da sua existência e do trabalho que fez, pregando a palavra e levantando discípulos para que fossem também pregadores, e os sinais e maravilhas que ele fez. Historiadores da época, tanto fariseus como também outros
de outras nações testificam a existência de Jesus e os sinais que ele fez. Historiadores contemporâneos escreveram histórias que falam justamente sobre isso. E também sobre a segunda vinda de Cristo está escrito no Velho Testamento e no Novo Testamento. Nos dois testamentos escrevem sobre a segunda vinda de Cristo. Então, vale a pena esperar a sua vinda. A primeira, ele veio salvar o seu povo dos seus pecados, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Mas a segunda vinda, ele virá buscar esse povo salvo. Ele vem buscar o seu povo. Por isso que digo, vale a pena esperar em Cristo. Vale a pena ser vigilante e aguardar. A salvação foi anunciada com diligência pelos profetas. Eles profetizaram acerca da salvação de Cristo Jesus e a graça que ele nos daria. Graça é favor não merecido. É bem verdade que os profetas, eles tiveram dúvidas quando essas coisas iriam acontecer. Ficaram confusos. Muitas vezes entendendo que tudo isso aconteceria de uma vez só. Ficaram confusos e não entenderam quando ele realmente veio salvando o seu povo dos seus pecados. Inclusive eles foram responsáveis pela rejeição e também pela crucificação do Senhor. Mas eles fizeram o trabalho que deveria ser feito. O importante é que eles anunciaram, inclusive, o sofrimento do Messias, anunciaram o sofrimento, anunciaram também a glória que se havia de seguir ao sofrimento dele. Hoje nós sabemos que essa glória foi a sua ressurreição. E o sangue derramado para a salvação do seu povo. Esse anúncio da palavra foi revelado para eles. Eles foram cheios do Espírito Santo, tanto no Primeiro Testamento, para falarem sobre essas coisas, como também no Novo Testamento. Jesus anunciou essas palavras. Ele é o Deus conosco, aquele que havia de vir, o que saiu do seu lugar, descendo sobre as alturas da terra. Mas os discípulos foram cheios do Espírito Santo para proclamarem essas coisas, não só em Israel, mas também em Samaria e nos confins da terra. E o verso 12 nos diz que essa mensagem sendo anunciada nos confins da terra, os anjos desejaram bem fazer essa obra do anúncio do Evangelho, que os discípulos fizeram, mas o Senhor deixou para a sua igreja, para a igreja fazer tal trabalho. Acerca da segunda vinda de Cristo, é tão real que o próprio Jesus falou sobre isso. O próprio Jesus falou sobre isso. Em Mateus, no capítulo 16, no verso 27, está escrito: porque o Filho do Homem virá
na glória de seu Pai, com os seus santos anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Ora, por que Jesus falou assim, dessa forma, se ele era o próprio Deus? Era a forma que muitos entenderiam. Falar para judeu que ele era o Cristo era muito difícil. Não foi à toa que muitas vezes pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque essas palavras eram pesadas demais para eles. No entanto, ele diz, afirmando que ele era o Cristo, e realmente quando dizia o Filho do Homem significa profeta, né? Mas aquele homem, Jesus, ele foi feito no ventre de Maria, né? Por aquele Deus invisível, imortal. Mas nós entendemos hoje, através das Escrituras, que ali era o tabernáculo de Deus, a morada do Espírito invisível, intocável, habitando naquele corpo, Jesus, para poder derramar seu sangue, para remir o seu povo dos seus pecados. Porque nós sabemos que o Espírito não tem carne e não tem osso, no entanto também não tem sangue. Seria impossível ele derramar sangue quando um espírito não tem carne, não tem osso e não tem sangue. Por isso que ele se fez carne. Agora, o que vale para nós é que ele diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus santos, com seus anjos, e então dará a cada um as suas obras. Então, Jesus afirmou que ele voltará com os seus anjos. É uma forma dele vir a este mundo com os seus anjos. Nós vemos no capítulo 14 do Evangelho de São João, ele falando novamente, de uma certa forma, que viesse a aconselhar os seus discípulos a permanecerem, a serem perseverantes na graça que lhe tinha sido dada. No capítulo 14, ele diz, verso 1 ao verso 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Nós não precisamos de uma palavra mais clara do que essa. Estava o homem, Jesus, o Deus conosco, feito homem, feito carne, falando aos seus discípulos a permanecerem firmes, que não se preocupassem, que não estivessem preocupados, porque tinha lugar nos céus para todos eles. E diz mais: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Estava deixando claro que ele, logo mais, não estaria fisicamente com os seus discípulos, não estaria mais pessoalmente com os seus discípulos, mas que logo voltaria para buscá-los, e eles então poderiam morar com ele eternamente. Ele disse: há muitas moradas, há lugar para todos ali.
sabe quem mais testificou? Nós vemos o próprio Jesus testificando, nós vemos os anjos testificando, e vemos também os discípulos, os apóstolos, testificando sobre a sua segunda vinda. Para quem é cristão, crer no que está escrito na Bíblia é o suficiente, que ele virá uma segunda vez. Atos capítulo 1, verso 9 a 11, diz assim, veja bem, veja o verso 8 também, só para completar. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Foi um momento todo especial. Além do próprio Jesus falar em outro momento que iria e voltaria. Anjos também depois testificaram. Jesus deu aos seus discípulos ali as recomendações finais, que eles deveriam permanecer firmes e eles iriam receber a virtude do Espírito Santo. Havia de vir sobre eles, para quê? Para que eles fossem testemunhas, para que eles testificassem em Jerusalém, em toda a Judeia e até os confins da terra. Quando você tem essa disposição para fazer a obra de Deus, para testificar, tenha certeza, o Senhor está contigo. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Então, só tem esses 2 termos. Vamos então ajuntar com Jesus, anunciar as boas novas. E Jesus, falando essas coisas, foi subindo ao alto dos céus. Subiu de tal forma que a nuvem ocultou Jesus. E eles ainda continuaram olhando para o alto dos céus, permaneceram olhando para aquele homem subindo, embora não visse mais nada por causa da nuvem, mas aqueles 2 varões estavam ali, e aqueles varões ali eram anjos. Eles disseram: varões, por que vocês continuam olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, ele voltará. Ele voltará da mesma forma que o vistes ir. Então, qual é a maneira que a igreja espera Jesus hoje? Visível. É a maneira visível. Ele não vem oculto. Ele não vem oculto. Nós sabemos e respeitamos a opinião de tantos que acham que ele não virá visível. E até muitas pessoas chegam a dizer que se ele voltar visível, ele será morto outra vez, será crucificado outra vez. E nós vemos até outros dizendo que ele já veio e já levou uma certa quantidade de pessoas. Então, se Jesus veio e levou uma quantidade de pessoas, nós não adiantamos mais pregar o Evangelho. Não é verdade? Já terminou tudo.
Ora, o que ele está dizendo é que voltará para buscar a sua igreja. Se a primeira vinda ele veio salvar, a segunda ele vem buscar a sua igreja. E eu aguardo por isso, e você deve aguardar também por isso, porque ele voltará para buscar a sua igreja, a igreja de Jesus. Quem é a igreja, irmãos? São aqueles que permanecem firmes, aqueles que, ainda que perseguidos, mas continuam firmes. Os discípulos foram firmes. Depois dali, eles foram perseguidos. Bateu uma grande perseguição em Jerusalém. E eles tiveram que fugir, tiveram que andar escondidos, se reunindo em cavernas, em cemitérios, pregando a palavra em lugares escuros, e até mesmo no Coliseu Romano, quando foram devorados por leões. Mas o sangue daqueles homens, eles falam muito alto hoje. Por isso que a igreja vive, porque a mensagem foi anunciada. E é justamente isso que nos dá coragem para pregar o evangelho hoje. É bem verdade que nós não temos aqui aquela perseguição que eles tiveram lá. Graças a Deus por isso. Não sei se teríamos a mesma resistência, a mesma fé que eles. Mas uma coisa é certa: Deus é misericordioso e continua usando o seu povo para fazer a obra, ainda que seja numa bonança tal como esta que anunciamos hoje. Graças a Deus por isso. Mas o apóstolo Paulo, que foi um perseguidor da igreja, uma vez se convertendo a Cristo Jesus, se tornou um grande pregador da palavra. Então, aos incrédulos também há oportunidade para se tornarem pregadores da palavra. Em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20 e o versículo 21, nós vemos aqui o apóstolo Pedro testificando aos filipenses acerca da segunda vinda de Cristo. Quando diz no verso 20 e 21: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja bem, aquele homem que era um perseguidor, que não acreditava em Jesus, agora estava aqui com firmeza dizendo: a nossa cidade está nos céus, a nossa morada não é na terra não, a nossa morada eterna é nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, esse corpo terreno, esse corpo corruptível, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós sabemos que Jesus tinha um corpo assim como o nosso, carne, sangue, osso, foi ferido, derramou seu sangue e foi sepultado. Ressuscitou em carne. Alguns acreditam que ele ressuscitou somente o Espírito. Ora, o Espírito nunca foi ferido, nunca sangrou. Foi o corpo de Jesus que foi crucificado. Então foi ele que ressuscitou. O que ressuscita é o corpo físico. E ele ressuscitou. E esteve com seus discípulos ainda algum tempo. E chegou até a se alimentar, a comer juntamente com eles, provando que ali era um corpo. Agora, o Senhor disse que o nosso corpo também será transformado, transformará o nosso corpo, porque o corpo de Jesus também foi transformado, voltou ao seu estado inicial, como era. Assim ele transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso,
segundo o seu eficaz poder de sujeitar todas as coisas. Então, irmãos, do que temos a nos queixar? Do que podemos nos queixar? Senão do nosso próprio pecado. A palavra em Tessalonicenses, nós vemos na carta, a epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16 e 17, após Jesus exortar aos seus discípulos a serem perseverantes, ele fala agora para outros, aos Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Veja a forma que ele virá do céu. Para aqueles que acreditam que ele vem de uma forma invisível, ninguém vê, aqui está declarando, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido. O que é alarido? Grande barulho. Grande barulho. Ele não precisa vir se escondendo de ninguém. Ele virá do céu com grande alarido, com voz de arcanjo. Nós sabemos que na corte celestial existe arcanjos, serafins, querubins, e nós vemos a corte celestial. E ele voltará com alarido e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso é maravilhoso, é uma garantia de vida eterna. O sofrimento pode vir, mas é só um pouco. Veja que ele vem com alarido e voz de arcanjos. Muitos morreram, muitos santos morreram e não ressuscitaram até agora, e ficarão lá até a vinda de Cristo. Mas na vinda do Senhor, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E o que acontecerá com os que estiverem vivos na vinda do Senhor, na segunda vinda? Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Quer dizer, o Senhor vem até uma certa altura e a igreja vai subir ao encontro do Senhor nos ares. E veja o que é que ele diz no finalzinho do versículo 17: e assim estaremos sempre com o Senhor. Não é uma estadia, algo temporário. Estaremos sempre com o Senhor. Essa palavra nos assegura que para subirmos ao alto dos céus, nós teremos que ser transformados, irmãos. Nós não vamos subir ou ficar na eternidade com esse corpo mortal, com esse corpo corruptível, com esse corpo aqui terreno que se desfaz. Não. A palavra nos assegura que isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestirá da imortalidade. E a transformação será no momento, num abrir e fechar de olhos. Então esse corpo será transformado no momento, num abrir e fechar de olhos. É assim que estaremos com o Senhor. Ora, se os anjos estão com o Senhor, eles não têm um corpo terreno como o nosso. É preciso que, para estarmos com Ele naquele grande dia, tenhamos também um corpo celestial e não um corpo terreno. Nós vemos várias passagens na Bíblia Sagrada assegurando isso. Na carta aos Hebreus, nós vemos também no verso 28,
quando nos diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Glória a Deus. Em outras palavras, o Senhor foi oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos. Ele aparecerá segunda vez, sem pecado, ou seja, sem esse corpo corruptível. Ele aparecerá sem esse corpo corruptível aos que esperam para a salvação. Ou seja, para buscar esse povo que permanece fiel, para buscar a igreja. A pergunta é: você quer subir? Quem deseja subir com Cristo, levante a mão. Tem alguém que não deseja subir com Cristo? Todos desejam, ou não? Amém? Então, quem quiser subir com Cristo, é só permanecer fiel. É garantia dele, não é minha garantia. Não sou eu que garanto. Mas a palavra do Senhor está garantindo. É por isso que é bom a gente exercitar na palavra, ler a palavra e buscar do Senhor. Essa fé maravilhosa, né? Essa confiança que Ele nos dá, essa confiança preciosa. Nós vemos aqui, irmãos, em 2 Pedro no capítulo 1, verso 16, veja o que é que Pedro também fala sobre isso. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ele está dizendo, irmão, olha, nós estamos anunciando a vocês a virtude e a vinda do Senhor Jesus Cristo, não segundo ou seguindo fábulas, pensamentos humanos, deduções humanas. Nós não estamos seguindo isso, não, mas nós estamos falando daquilo que nós mesmos vimos. Nós vimos a sua glória, nós vimos isso. Irmão Pedro, quando falou essas palavras na carta, é uma epístola universal para todos, ele estava mencionando o que ele, Pedro, Tiago e João, né, viram naquela transfiguração que está escrita em Mateus no capítulo 17. Jesus se transfigurou para eles, e eles viram ali, naquela transfiguração, diz que Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram ali Moisés e Elias falando com eles. E então Pedro, tomando a palavra, disse ao Senhor Jesus: Senhor, se quiseres, aqui nós fazemos aqui 3 tendas. É muito bom continuar aqui, é bom estar aqui, e eu quero ficar aqui, nós queremos ficar aqui todo o tempo. Se o Senhor quiser, nós faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Vejam só, eles viram ali em parte do que será naquele grande dia, mas viram o Senhor transformado na sua glória. É por isso que ele está testificando na epístola de Pedro, capítulo 1, verso 16: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, nós mesmos vimos o seu poder, nós vimos a sua glória. Moisés representa a lei, a palavra, e Elias representa os profetas,
Por isso estavam ali aqueles dois com Jesus, naquele momento tão especial de revelação do Senhor para com o seu povo. Glória a Deus por isso. Nós vemos em Tiago no capítulo 5, no versículo 7 e o versículo 8, nós vemos uma recomendação, quando o Senhor nos diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serode. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Fala a linguagem que o homem entende. Assim como o trabalhador, assim como aquele lavrador espera com paciência a semente germinar, nascer, crescer, produzir frutos, sejam também pacientes no Senhor. Aleluias por isso. Sejam pacientes no Senhor. Esperem só um pouquinho. O mundo pode estar em turbulência, pode estar em problemas. O mundo pode parecer que não tem mais jeito, e realmente esse mundo passará pelo fogo, mas a igreja do Senhor permanece firme, porque a igreja do Senhor, ela viverá eternamente com o Senhor. Por isso, já nesse mundo, ela é mais do que vencedora. Então diga agora: eu sou a igreja do Senhor. Amém? Diga: eu sou a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor está aqui na terra. A igreja do Senhor está pregando a palavra. A igreja do Senhor está fazendo a sua missão. E eu quero continuar fazendo esse trabalho, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Amém. Os meus olhos não cessavam de chorar. Não havia descanso para minha alma repousar. A amargura, este era o meu lamento. Minha vida era um tormento. Não havia paz em mim. Os meus olhos não cessavam de chorar. Não havia descanso para minha alma repousar. Amarguras, este era o meu lamento. Minha vida era um tormento. Não havia paz em mim. Mas Jesus ouviu o meu suspiro, me tirou deste grande abismo, fez minha vida renascer dentro de mim. Ele ouviu, pois, o meu lamento, me tirou deste tormento, e agora a minha alma é feliz.
demos a oportunidade em nome do Senhor Jesus.